Oi, tudo bom? Preparando aí, aquecendo o final de semana, mas antes temos a nossa aula de língua portuguesa. Professor Vitorino Rodrigues, nós aqui do 8º ano, juntos nessa viagem aqui. Eu aqui, você aí na sua casa, vamos que vamos. Hoje, na sexta-feira, nós trabalhamos o texto, né, a produção, a escrita da semana e também comentamos aí algumas questões da atividade. Tudo bom? Revisar é preciso. Então, hoje nós vamos, na primeira aula da etapa de escrita, nós planejamos nosso artigo de opinião. Na aula seguinte, nós escrevemos o nosso texto e agora, antes de passar, de entregar ao professor, é aquele momento de reler, de revisar, né? Para que percebamos algumas falhas, alguma coisa que apressadamente nós fizemos, escrevemos, mas que nós mesmos já sabemos que não está legal. Ou então confirmar que está tudo ok, está tudo bonitinho, bem feito e apenas entregar. Se for preciso, reescreve para o texto ficar muito bacana. Não é isso? Então, rever e revisar o texto produzido. É sobre isso que nós vamos falar no primeiro momento da aula e é um artigo de opinião. Revisão. Bom, continuando com a produção do artigo de opinião iniciado em aulas anteriores, nessa etapa serão revisados alguns pontos após a finalização de sua produção que fazem parte da estrutura do texto. Observe o roteiro a seguir, depois faça as alterações necessárias em seu texto. Então, é importante que nós passemos por esse momento, assim, porque na pressa de escrever, muitas vezes não nos damos conta de que existem alguns desvios gramaticais, a estrutura não está legal, o gênero textual, um artigo de opinião, eu escrevi, foi um conto, foi uma crônica. Nós precisamos ter, até para distanciar do texto, possamos analisar o nosso texto de uma maneira mais fria, sem aquele envolvimento, né, quando acabamos de fazer, estamos muito envolvidos, às vezes lemos o texto, mas tão envolvidos que estamos, não conseguimos perceber algumas questões que precisam ser resolvidas, tá? Então, o primeiro ponto dessa revisão é o gênero textual. E aí você vai confirmando ao lado aí, se sim ou não, tá? Então vamos ver o primeiro ponto. O texto apresenta uma tese, ideia defendida, opinião clara. Nós sabemos que um artigo de opinião é um artigo em que eu me posiciono a um tema que eu escolhi, por exemplo, trabalho infantil. É um tema, né? E aí eu vou me posicionar a respeito desse tema, né? Eu vou dizer que sei lá, que não está correto, que criança deve estudar, deve estar envolvida em outras questões, mas que ainda é muito cedo para assumir determinadas responsabilidades, por exemplo, que advêm do trabalho, tá? Então eu preciso me posicionar, mas isso está de maneira clara. O meu leitor, se eu entregar para o meu coleguinha ao lado ler, o meu professor, ele vai entender realmente o meu posicionamento, o que eu penso sobre isso. Então você vai dizer aí sim ou não, tá? Porque o que tiver sim, ao final da sua avaliação, você mantém, e o que tiver não, você vai corrigir, vai refazer, tá? O texto apresenta uma organização com introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante que nós pensemos no nosso texto. Uma organização básica tem um parágrafo inicial para uma introdução, onde eu apresento a situação que eu quero falar, o problema que eu quero falar, que eu quero discutir, e ali também já me posiciono. Em seguida, aí você usa ali um parágrafo, via de regra. Depois, uns 2 parágrafos, onde você vai argumentar, vai apresentar exemplos, citações, enfim, referências que você tem que vão, né, confirmar aquele seu pensamento, que vão concorrer para confirmar aquilo que você está defendendo. E, por fim, a conclusão, onde você retoma aquilo que você falou antes,
Bom, o desenvolvimento, você usa uns 2 parágrafos, porque só um argumento, acho que o texto vai ficar muito frágil. 2 ou 3 argumentos. Cada argumento você explicita num parágrafo. Então você faz ali 4 ou 5 parágrafos no seu texto. O último desses parágrafos, a conclusão, você retoma um pouquinho, que já foi defendido antes, ali resumido, e, se puder, o ideal é que você apresente ali uma proposta de resolver aquele problema, de como poderia ser resolvido aquele problema. É uma, né? Seria interessante, né? Já que eu estou fazendo uma crítica, assim, então como resolver? Né? Mas aí você retoma o conteúdo e se posiciona novamente e finaliza o seu texto. Bom, e aí você vai anotar aqui, sim ou não. Ah, a introdução não está boa, ou o desenvolvimento não está bom, eu acho que eu posso acrescentar um argumento. Ou esse argumento eu acho que não convence bem, posso substituir por outro. A conclusão, eu acho que eu estou trazendo mais informação, e a conclusão, o ideal é que eu retome e aí finalize o texto. Então você vai analisando aí. Aquilo que tiver sim, você mantém. O que tiver não, você corrige. Há argumentos, ou melhor, informação de dados, causa e consequência, exemplos de situações que servem para defender seu ponto de vista, opinião, tese. Então, né, a estrutura em si é aquela que eu já falei, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse desenvolvimento é onde aparecem os argumentos, e é importante, porque esses argumentos, você vai trazer aí informação, dados que você conhece, estatísticos, uma citação de alguém que você viu na TV, que você leu, né? Ou então uma relação de causa e consequência, aquilo vai criar uma consequência. O trabalho infantil vai gerar problemas, efeitos negativos, e você vai fazer aí essa relação de causa e consequência. Enfim, situações, exemplo, que você conhece. Então você vai pensar se esses argumentos realmente são relevantes para fundamentar a sua tese, tá bom? Sim, ok, maravilha, não, opa, aqui eu preciso fazer uma intervenção, preciso corrigir. Um segundo momento é a organização do texto, um outro tópico que nós precisamos atentar. O título está adequado ao texto? Um bom título, esse título realmente traz, de alguma maneira, uma síntese, traz realmente aquilo que eu quero falar sobre esse assunto? Não? Então faz um outro título. Sim? Ok, tá ótimo. Os fatos do texto estão dispostos uma sequência lógica, interligados a uma ideia central? Olha, os fatos do texto, aquilo que eu vou organizando, eles têm que estar interligados, porque senão vira uma coxa de retalho, né? Vira uma coisa assim, meio incompreensível. Então tem que estar disposto uma sequência lógica e tem que ter a ver com a ideia central, porque senão, se cada parágrafo for falar uma coisa diferente, vai ficar, imagina, não dá, né? Não dá. Tem que estar tudo conectado com a situação, problema, com a minha tese, ok? E cada parágrafo é importante que você traga uma informação ali. Você fundamenta e explica aquele fundamento, como é que ele resolve. Eu quero trazer uma outra informação, eu passo para um outro parágrafo. Um outro argumento, eu trago para um outro parágrafo, para ficar mais organizado, ok? E aí nós temos a organização da frase. O que vamos atentar para essa organização da frase? As ideias que quer transmitir estão claras? Aquela frase? Não, falta um sujeito. Um verbo está aqui, mas... Então, como é que está a organização daquela frase? Está claro? Quem lê vai entender o que eu estou querendo dizer? O vocabulário empregado está adequado e preciso, ou seja... O vocabulário está de acordo com a clientela, quem é o público leitor desse texto, está adequado. Enfim, tem vocabulário, palavras-chave que relacionadas àquele tema que eu estou falando, importante. Enfim, a repetição desnecessária de palavras, se você percebe que evite, se são ideias importantes, você substitua por outras, com o mesmo valor, com o mesmo significado, um pronome, um outro substantivo, um sinônimo, você substitui por outra palavra, tá? Para evitar essas repetições. Ou então, se realmente for uma repetição de ideia, aí você corta, tira, já foi dito antes, não precisa mais daquela ideia, elimino, tá? E aí, como eu disse, sim, ok, mantenho, não.
apago, corrijo, reelaboro. Adequação à norma culta. As palavras estão escritas corretamente, acentuadinha, ortografia, tá tudo ok. Ah, mas eu não sei como é que eu escrevo essa palavra. Pesquisa, vai ao dicionário, né? Usa a internet. Você está na sua casa, você tem o domínio sobre os instrumentos de pesquisa, de estudo, então consulta. Os sinais de acentuação são usados corretamente? Ah, não, esse aqui é um ponto final, botei foi interrogação? Não pode. Apago e conserto, tá bom? Reticência, não, mas aqui não tem interrupção de nada, é um ponto final aqui, eu boto o ponto final. Então você vai fazendo essa avaliação. Os sinais de pontuação são usados corretamente? Aí, aliás, aqui, desculpa, eu falei da acentuação, agora os sinais de pontuação que eu acabei de falar, ponto final, reticências, e a acentuação, tá acentuada, ah, não, aqui é uma crase, mas eu botei foi acento agudo, não, circunflexo, tio, né, a palavra, o oxítono, não acentuei, não, o oxítono terminado em A, eu tenho que acentuar, eu não botei o acento, né? Então, é uma paroxítono, termino de tongo, eu tenho que acentuar, eu não acentuei. Então, vá observando essas questões. Para isso, um dicionário, uma gramática, ou você pode consultar na internet, você consegue resolver, tá? Bom, a última etapa, que é a edição do texto, aí você vai perceber, alguém que pega esse texto vai conseguir ler? Não, minha letra não está legível, então eu preciso reescrever. Preciso colocar escrever de tal forma que as pessoas entendam o que eu estou escrevendo. As margens estão regulares, né? Então tem que ter uma margem do parágrafo ali, tem que estar regular, não vai ser um espaço aqui, um outro espaço bem maior, um outro intermediário e vira uma coisa estranha, né? Espaços regulares. Há espaço para indicar o início dos parágrafos, sempre que for um parágrafo, e está ali a margem do parágrafo, de maneira clara, que o leitor entenda ali que se trata de um novo parágrafo. Então, tudo isso, você vai checando, né? Vai ticando ali, sim, ok, mantenho, não, vou refazer, vou corrigir, vou reelaborar, tá? Então é isso, é revisar, porque na empolgação da escrita, muitas vezes, não é bom você ficar parando, meu Deus, certeza eu escrevo, é Z ou é S? Sossego, não, porque às vezes isso até bloqueia o seu pensamento, né? E você não para ali. Se toda hora você for ver o significado de uma palavra, toda vez você for verificar a acentuação, a escrita ali no meio do processo de escrever, não, você escreve. Aí depois você precisa, porque na pressa, mesmo aquilo que você sabe como é que se escreve, você erra. Né? Você escreve de forma inadequada, então por isso a necessidade de uma leitura para revisar e enfim, e lógico, depois da revisão vem a reescrita, tá bom? É isso, tem que tomar cuidado para que seu texto fique bem bacana. Bom, esse primeiro momento aí nós vimos essa questão da revisão da escrita, da produção, agora vamos à correção da atividade de leitura. Tá? Nós temos a atividade é bem maior, eu selecionei algumas questões para nós comentarmos, tá? Não são todas. Então, a primeira que eu vou comentar, nós temos aí Chico Bento. Chico, você tirou outro 0 na prova. Sabe qual é o seu problema, Chico? Sei não, professora. Vou dar um jeito para você não se esquecer de estudar. Olha, você estuda, pulei, desculpa, só quer saber de nadar na lagoa, dormir... como é aqui a professora adivinhou, né? Aí ela diz, vou dar um jeito para você não se esquecer de estudar. Aí ele fica assim, interrogação, né? Vá para a lousa e escreva 100 vezes, eu preciso estudar mais. Aí ele vai e escreve. Como é que ele escreve? A professora precisa estudar mais. Vocês viram aí? Aí tem até um pouco de humor, né? Em vez de ele escrever eu, quer dizer, reconhecer que ele precisa estudar, ele escreve em terceira pessoa, a professora, a professora, né? Então vamos lá, quais são as principais características de uma história em quadrinhos? O que nós temos aqui? Nós conseguimos ver aqui várias coisas, né? Sequências de quadrinhos, elementos da narrativa, nós temos personagens, que é a professora, o Chico Bento, espaço, é uma sala de aula, não é isso? É o tempo, quer dizer, é durante uma aula aqui, enredo, quer dizer, é uma história da professora que vai dar
o boletim do Chico, né, e reconhece que ele tem dificuldade e propõe aí que ele escreva várias vezes essa frase como forma de correr atrás desse prejuízo, né, para estudar mais. Então, os balões e falas, enfim, falas e pensamentos, nós temos aí esses elementos, são os elementos composicionais de um HQ que nós reconhecemos nessa história, tá bom? Vamos à segunda questão. O que se pode concluir com a fala da professora? Chico, você tirou outro zero na prova. Se ele tirou outro zero, significa dizer que é a primeira vez que o Chico tira zero? Não, né? Significa dizer que ele vem com resultado aí bem ruim, não é isso? Normalmente ele tira zero nas provas. Não é a primeira vez que ele tirou. Não é isso? Ela diz, tirou outro zero, é porque já aconteceram outros resultados similares, tá bom? Quem são os personagens do texto? Professora, não é? Chico e os coleguinhas que aparecem aí como, né, coadjuvantes, tá certo? A professora, o Chico e os coleguinhas. Onde a história acontece? Na sala de aula, né? Nós já até comentamos quando lemos o texto, na sala de aula. Quando a história se passa? No momento da aula, o professor está entregando aí supostamente as provas, né, isso, e percebe que o Chico mantém o resultado de antes, ou seja, zero. Após a leitura do texto, identifique cada situação pedida a seguir. Como a história inicia? Ela está entregando as notas e as provas para os alunos. Você vendo aí, no primeiro, a professora tem um maço, parece que a impressão que dá é que o Chico é um dos primeiros que ela entrega, e ela tem aí mais um maço, né, várias provas. Dá para a gente perceber aí pelo desenho. Qual o problema apresentado nessa história? O problema é a nota do Chico, né? Tirar zero na prova. O Chico tirar zero na prova. Está bem claro, vocês conseguem perceber? O clímax, o ponto culminante da história. A professora pede para o Chico escrever 100 vezes no quadro que ele precisa estudar mais. Esse é o ponto aí de maior tensão, né? E o desfecho? O Chico escreve que ele tem que estudar mais? Não, né? Ele escreve diferente, né? Que a professora tem que estudar mais e aí a reação da professora e dos coleguinhas dele ao ler o que ele escreve no quadro, né? Isso, ou seja, a professora precisa estudar mais, tá? Essa constatação da professora e dos coleguinhas do que ele de fato escreve no quadro. Esse é o desfecho. Ok? Bom, e aí nós vimos essas questões da parte de leitura e vamos ver um pouquinho agora da parte de análise linguística. Bom, essa atividade vai falar aqui sobre a questão da frase, período composto, não é isso? Analise o seguinte período. Quando cheguei, apaguei as luzes e me deitei no sofá. Nós temos um período aqui e nós vamos reconhecer se esse período é simples ou se ele é um período composto. Ora, quando é que um período é simples? Vocês lembram? Estudaram na aula de ontem, né? Com a professora Andressa. Simples, quando ele tem apenas uma oração, ou seja, tem apenas um verbo. Composto, se esse período ele é formado por mais de uma oração, 2, 3, etc, né? Mais de uma oração. 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Aí o período é composto. Diante disso, analisando essa frase, quando cheguei, apaguei as luzes e me deitei no sofá, nós reconhecemos que esse período é um período composto, não é isso? Pois há mais de um verbo, portanto, mais de uma oração. Nós sabemos que numa oração temos apenas um verbo, tá? Se nessa sentença aqui, quando eu cheguei, apaguei as luzes e me deitei no sofá, nós temos 3 verbos, é porque nós temos 3 orações, por quê? Porque cada oração tem apenas um verbo, tá? Quantas orações fazem parte desse período? Ora, se nós sabemos que cada oração tem apenas um verbo e nós temos 3 verbos, significa dizer que nós temos quantas orações? 3 orações, porque nós temos 3 verbos, tá? Então, quais são essas orações? Então, vamos identificar. Eu sei que cada oração só tem um verbo, é isso? Então, eu sei que tem 3 verbos, eu sei que tem 3 orações. Então, vamos ver. O primeiro verbo qual é? Cheguei. Quando cheguei, primeira oração, né?
Apareceu aí o primeiro verbo, nós temos a primeira oração. Apaguei as luzes. Ah, é a segunda oração. Apaguei é o segundo verbo, então apaguei o quê? Apaguei as luzes. Segunda oração. E me deitei no sofá. Deitei é verbo. Então, me deitei no sofá, e me deitei no sofá é a terceira oração. Nós temos aí um período composto com 3 orações, temos 3 verbos. Tudo bom? Dá para entender facilmente o sentido da primeira oração? Justifique sua resposta. Quando cheguei, gente, se nós pararmos esse período aí, essa sentença, apenas quando cheguei, isso é claro? Professor, quando cheguei onde? Na escola? Quando cheguei, sei lá, eu fiz o quê? Quando eu cheguei onde? Quando eu cheguei, eu fiz... Então, observe que há a necessidade de uma informação complementar. Quando cheguei sozinho, não consegue configurar um sentido completo, tá? Significa dizer que eu não dá para entender facilmente, pois, para que ela tenha sentido completo, é necessária a existência da segunda oração. O que aconteceu quando eu cheguei? Apaguei as luzes. Apaguei as luzes. Essa segunda oração, ela fecha o sentido com a primeira. Aí tudo bem. Mas apenas a primeira, quando eu cheguei... Sim, quando eu cheguei... Aí se fosse numa história em quadrinho, aquela interrogaçãozinha no balão. E aí? O que aconteceu? Enfim, chegou onde? Conte mais sobre isso. Fale mais sobre isso, né? Então, para que a primeira oração se complete, eu preciso da segunda. Tá? Da segunda oração. Ainda, né, só continuando, por isso que eu mantive ali o enunciado da questão, né? Que ideia transmite a conjunção destacada em quando eu cheguei? Gente, quando eu cheguei? Quando? Cheguei, eu posso dizer, às 10 horas, eu cheguei ontem, cheguei sábado, cheguei na semana passada, quando? Ou seja, essa conjunção quando, ela me dá uma ideia de tempo, o momento em que alguém chegou. Foi de manhã, foi de tarde, foi ontem, foi às 10 horas, ou seja, é uma informação de tempo. A partir da conjunção quando, qual a relação de sentido entre a primeira oração e a segunda oração? Ora, se nós temos a ideia de tempo, a primeira oração indica o tempo em que as luzes foram apagadas. Quando cheguei, não é tempo? Quando cheguei, não se relaciona com apaguei as luzes, que é a segunda oração? Então, a ação de apagar as luzes aconteceu quando? Quando eu cheguei. Tá? Apaguei as luzes quando eu cheguei. Apaguei as luzes às 10 horas, às 20 horas. Apaguei as luzes de manhã cedo. Então, observe que quando aí vai criar essa relação de sentido de tempo. O tempo em que a ação da segunda oração aconteceu. A ação verbal da segunda oração aconteceu. O quando aí vai dar a ideia de tempo. A última oração precisa de outra oração para que tenha sentido completo? Me deitei no sofá. Precisa, gente? Quem se deitou? Qual é o sujeito? Eu me deitei. O verbo deitar, ele não exige complemento. Eu me deitei. No sofá é uma circunstância, uma informação acessória que indica o local, o lugar onde eu me deitei, né? Mas se eu digo assim, me deitei no sofá, por si só já representa um ato comunicativo. Eu não preciso de uma informação, eu posso acrescentar, mas não é uma obrigatoriedade, não é uma exigência para que tenha sentido. Significa dizer o quê, então? Quando eu digo me deitei no sofá, não precisa ir, né? Não precisa de outra oração. Por quê? Porque ela já tem sentido completo, ela já se resolve sozinha, tá? Não há nenhuma necessidade de eu colocar aí mais uma oração, porque me deitei no sofá, por si só, já tem sentido completo, ok? Qual a ideia da última oração em relação às anteriores? Aí, nós temos e me deitei, não é isso? E, esse e adiciona. Quando cheguei, eu pratiquei 2 ações aí, né? Quais são as ações? Apaguei as luzes.
Aí eu adicionei mais uma, né? A primeira ação foi essa, apaguei as luzes. Adicionei mais uma ação, me deitei no sofá. Então esse e me deitei no sofá, esse izinho que começa aí, a oração, ele adiciona, transmite uma ideia de adição de ações. Ó, tá bom? Está claro? Bom, se houve alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, você leva ao seu professor para que, né, não reste nenhuma delas, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para aprendermos, ficarmos seguros sobre aquilo que estamos estudando para que possamos avançar para outros conhecimentos. Ok? Então é isso, muito obrigado aqui pela nossa conversa, nesse nosso encontro semanal, aqui através da TV. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula, tá bom?